Irmãos, vamos orar para nós iniciarmos a nossa reunião. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde, pela oportunidade que o Senhor nos dá de virmos aqui na Tua casa para juntos estudarmos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada pessoa aqui, Senhor, nos dando o entendimento, a compreensão, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pedimos também que o Senhor nos ajude, aqueles irmãos que não puderam estar aqui, aqueles que estão enfrentando problema com a enfermidade, Senhor, com outras dificuldades, que o Senhor esteja ajudando, Pai, esteja restaurando em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa rocha firme, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, para que nós possamos prosseguir fazendo a Tua obra. Abençoe esta lição, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós começamos esse nosso projeto, o ano passado, que é apresentar uma série de lições, com aqueles compromissos, lembra que nós colocamos lá? Comprometidos com o discipulado desde o início, que era o objetivo de quê? De ver as doutrinas, aquilo que é básico. Depois vimos a questão vimos desde o pecado até a maturidade espiritual, que é a maturidade. E vimos também a questão do evangelismo, como é que se faz evangelismo. Então, se alguém perdeu alguma lição dessa, está lá no aplicativo, procura, lê, e vai te ajudar com certeza. E algumas estão até gravadas, Então, procure essas lições. Nós vamos estudar agora, a partir de hoje, e durante esse mês de fevereiro, a questão específica do discipulado cristão. E depois, aí encerramos essa série. Aí a escola dominical depois vai ser para estudarmos igreja em célula. Como é que é uma igreja em célula, como é que funciona, Então, esse estudo nós vamos fazer uma campanha, uma divulgação grande para ver se a maior parte da igreja participa desse estudo. Tá? Então, hoje nós vamos ver essa questão do discipulado. Ontem até comentei sobre isso lá na Associação Regional, mas hoje vamos ver mais especificamente aqui. Eu queria que todo mundo abrisse a Bíblia aí em Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. Mateus 28, 18, 19 e 20. E nós vamos refletir um pouco a respeito desse assunto. E depois ver alguns exemplos, para depois, no final, então, apresentar qual o caminho que nós vamos seguir nesse estudo. Mateus 28, 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A questão é, quando Jesus disse ide, todo mundo, você já ouviu alguém dizer que é uma ordem, Você concorda que é uma ordem? Ide e pregar o evangelho? Mas poucas vezes a gente vê uma outra ordem que tem nesse texto. Qual é a outra ordem que tem? A primeira é essa, ide e pregai. E a segunda? Não, antes um pouquinho. Fazei discípulos. É uma ordem. E na língua original, no grego, quando você tem duas ordens, tem uma ordem que fica acima da outra, E na língua grega, a ordem que está acima aí é a ordem de fazer discípulo. Na verdade, uma tradução mais literal do texto seria assim: enquanto vocês vão, façam discípulos. Então, fazer discípulo aqui está num lugar de destaque maior do que o só pregar. Porque se você pregar e não fizer discípulo, não é o objetivo. O objetivo, Cristo pregou, mas enquanto ele pregava, ele fazia o quê?
discípulos, né? Os discípulos foram sendo formados à medida que Cristo ia pregando. Então, todo crente tem uma ordem para cumprir, né? Pregar, sim, mas fazer discípulo. Né? E o que é um discípulo? É um seguidor. O que mais? O imitador, né? Então, veja, o que é um discípulo? O discípulo, ele vai, né? Ele vai seguir alguém, vai imitar aquela pessoa, né? Vai assumir a personalidade quase daquela pessoa. Um discípulo bem discipulado, ele fica muito, né? Nós vamos ver aqui, muito parecido com o seu mestre, né? E aqui é para ser, Jesus decide fazer discípulo. Fazer discípulo de quem? Porque aí você tem que saber quem vai ser o mestre e quem vai ser o discípulo. Né? Os discípulos somos nós. E quem é o mestre aqui? Quem é o modelo? É Jesus Cristo. Tá? Então a gente precisa entender de início isso. O que é fazer discípulo? Né? Uma pessoa tem que ser imitadora. Então como é que a Bíblia diz? Ide e fazei discípulo. Né? Nós vamos ter que ver isso aí mais apuradamente. Mas antes eu queria ver o seguinte: por que muitas pessoas não se interessam tanto por essa questão de fazer discípulo? Eu já vi campanha de evangelismo, eu já vi campanha não sei de que lá, vamos evangelizar pessoas enchendo o estádio para evangelizar, mas você nunca viu uma campanha de discipulado. Vamos fazer discípulo. Né? Por que o discipulado ele é deixado de lado por muitas pessoas, muitos crentes? Né? Essa é uma questão. Nós vamos ver que talvez um dos motivos das pessoas não se preocuparem muito com o discipulado é que nós pegamos a ordem de Jesus, que é assim, faça discípulo, né? E ele tem o modelo dele de fazer discípulo, e aí criamos vários modelos. Né? Existem, se você for na internet, aí você vai encontrar vários modelos de discipulado. E cada modelo diferente do outro. Então isso gera uma certa confusão, a pessoa fica assim, mas qual é o modelo certo? Como é que, né? Eu listei aí na folha alguns. O primeiro é o discipulado como doutrinação. Tá? O que é esse discipulado como doutrinação? Se você tem muitas pessoas, se você perguntar assim, o que é fazer discípulo? Ele entende que é o seguinte: pega o novo convertido, leva para uma classe específica e ali você ensina ele as doutrinas básicas, né? Sobre salvação, sobre evangelismo, Você ensina aquelas doutrinas e ensina ele, depois você avalia, vê se ele aprendeu mesmo. Aí se ele aprendeu aquilo, bom, você fez um discípulo. Isso aí resume o que é fazer discípulo? O que vocês acham? Não, né? Por quê? Porque o discipulado envolve também o quê? Vida, né? Prática. Não é só o ensino. Mas existem lugares que você diz assim, não, na sua igreja tem discipulado? Tem lá, sim, a pessoa entra, já tem uma classe específica e ela passa ali e ela aprende as doutrinas, né? As igrejas mais tradicionais seguem por esse caminho. Existe o discipulado como treinamento, 2 aí, né? Nesse caso, existem algumas igrejas, aquelas que dão Valnice, Milhomes, algumas aí que seguem esse caminho. O discipulado como treinamento. Pega a pessoa nova convertida e começa a preparar ela para exercer ministérios na igreja. Entendeu? Então, chegou, bota no louvor, dá oportunidade lá no Ministério de Ação Social, no Ministério não sei o quê e tal. E ela vai encontrando o seu ministério, né? Vai fazendo o que tem que fazer, até que essa pessoa chegue à liderança, é o alvo. Quando ela atinge a liderança, aí você diz, agora sim, agora tem um discípulo. Tá? Então, esse é um processo de discipulado, onde a pessoa entra e já entra tendo que, né, trabalhar. Por exemplo, se a igreja em célula, já bota ela para auxiliar de célula, daqui a pouco ela já é líder de célula, e o objetivo é esse, é que ela fique movimentando, correndo de um lado para o outro, e aprendendo as coisas e tal. Né? Isso é discipulado? É isso que Jesus estava falando lá? Se você olhar para o ministério de Jesus, você vê que
Os discípulos de Jesus passaram 3 anos e meio praticamente vendo o que ele estava fazendo, né? E eles mesmos, o que os discípulos fizeram durante esses 3 anos e meio? A única missão que Jesus deu a eles foi para eles irem pregar naquela cidade. Foi a única coisa que Jesus disse. A outra coisa que Jesus deixou nas mãos dele, quando estava no monte, tinha o rapaz endemoniado, eles nem conseguiram expulsar o demônio, deu um problema tremendo. E quando ele chegou, estava aquela confusão formada. Então, quer dizer, o objetivo não era que eles fizessem. Qual era o objetivo no discipulado de Jesus? Que eles aprendessem com quem fazia. Então, Jesus estava muito mais interessado que eles ficassem o quê? Observando, ouvindo os ensinamentos dele. E deu certo o discipulado de Jesus? Deu, porque quando ele foi embora, pronto, está a igreja aí formada hoje, né? Por quê? Porque eles... Então, uma coisa, o treinamento, né, distribuição dos ministérios, tudo isso que nós estamos vendo aqui são partes importantes. Mas não podemos resumir isso aqui como discipulado, né? Isso não é discipulado, tá? Mas são partes importantes. Esse outro aqui é discipulado como formatação de comportamento. O que nós temos aqui? Os discípulos chegam e você vai ensinar a ele o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? Ou seja, vai explicar para ele como é que funciona a questão do que ele pode, os lugares onde ele pode ir, as pessoas. Você agora é crente, você não pode se relacionar com pessoas ímpias, não. Você tem que ter um cuidado maior. Agora você é crente, você não pode vestir essa roupa, senão você tem que ter uma roupa, né, mais adequada e tal. Aí você vai ajustando a pessoa, né, o comportamento da pessoa. Quando a pessoa tiver um comportamento que seja, né, padrão, atingiu o padrão, aí você diz assim, agora sim, agora fiz um discípulo aí e é igualzinho. Por quê? Porque ele faz, né? A questão que vale nesse discipulado é o quê? É o testemunho. Já viu aquelas igrejas que têm a preocupação com o testemunho? Tudo que se faz, não, então disciplina, porque tem que ter testemunho, tem que ter o testemunho. Testemunho é importante? Mas o testemunho não é o discipulado. Essa que é a questão. Né? O testemunho, a pessoa deu um bom testemunho, né? E o que é um bom testemunho nessa visão aqui, desse ministério? O que seria um bom testemunho para eles? Que foi estabelecido. Se elas seguirem esse padrão, aí é um bom testemunho, né? Não importa, né, as demais coisas. Então, por exemplo, um exemplo, né, que nós temos. A pessoa diz o seguinte, olha, você não pode sentar na roda dos escarnecedores. Então, aí a pessoa se converteu, veio para a igreja, aí ela agora abandonou os amigos dela, que usava droga, ou que fazia isso, nem bom dia mais dá, porque eles são ímpios e eu sou santo. Aí diz assim, bom, agora sim, agora você atingiu, né? Mudou, agora você mudou. Mas aí essa mesma pessoa aprende com os outros crentes da igreja a falar mal da vida dos outros, a fazer fofoca dentro da igreja. Aí isso aí não tem problema, isso aí não faz parte do padrão, é antibíblico. A Bíblia diz que a fofoca é pior do que feitiçaria, mas não tem problema, porque não está no padrão. Entendeu? Isso aí ninguém... Então é uma situação difícil. Às vezes a pessoa exclui, por exemplo, um jovem... porque ele foi na festa de um amigo que era uma festa mundana. Aí exclui ele, né? E pega o crente de 30 anos na igreja, o maior fofoqueiro da igreja, e deixa ele, né, exercendo. Então, quer dizer, é um discipulado que, que na verdade, não corresponde ao que Jesus ensinou. Tá? Eu só estou colocando esses exemplos para a gente ter um parâmetro, né, para comparar. Né? Então, existe isso aqui não são coisas assim... Né, eu fiz um resumo daquilo que a gente tem como discipulado, né, é real, né, em várias denominações aí que usam isso. E tem o discipulado como integração à vida religiosa. Então veja só, esse discipulado aqui é muito usado. Já viu a igreja cristã do véu, né? A igreja cristã do véu, ela usa esse tipo de discipulado, né? Integração à vida religiosa. Como é que é? Você tem que aprender a se comportar do jeito que
não é, aqui não é um padrão estabelecido assim, olha, isso você pode, isso você não pode. Não. Você entra e você olha para os outros crentes e vai seguindo eles, né? Vai seguindo. Então, por exemplo, você vai aprender aí nesse padrão aí o quê? Aprenda a fechar os olhos durante a oração, né? Então, se você fecha os olhos, é errado isso? Não. Mas isso não é discipulado. Aprendeu já os jargões da igreja. Quais são os jargões? Pai do Senhor, amém, tal, né? Então, vai avaliando o crescimento da pessoa por isso. Não, fulano agora mudou até o linguajar dele, ele agora é uma pessoa mais, né? Então, não é uma mudança que veio de dentro da pessoa, é uma mudança que ela está fazendo para se ajustar naquele meio e ficar bem. Por quê? E aí você espalha. Eu tive um amigo meu, por exemplo, que ele tinha uma dificuldade. Um dia eu peguei ele chorando, né? E ele está numa luta com Deus e tal. E eu fui ver. Ele falou que o sonho dele era participar do ministério de louvor da igreja. Mas ele não poderia participar do ministério de louvor enquanto não falasse em língua. Era um padrão. E ele falou, e eu não consigo falar em língua, e até agora eu já pedi, eu não falo, né? E nessa luta, porque ele queria participar, mas o padrão, todo mundo que era do Ministério de Louvor falava em língua. E ele, é crime falar em língua? Não, é bíblico. Mas é um dom que Deus dá a quem quer. Você não pode colocar isso como padrão para poder... Não, se não falar em língua, aqui você não... E sabe o que ele fez no final? Um dia ele chegou para mim, o nome dele era João. Ele disse assim, Davi, olha... Estou no Ministério de Louvor. Falei, opa, então você foi abençoado com dom de língua? Não, eu aprendi como é que eles falam e eu falei. Aí falei, deu certo, aí me botaram lá. Ele falou, eu guardei as palavras. Falei, mas você falou o quê? Aí falou umas 5 palavras que ele decorou, né? Aquelas mais comuns, lá, shabatá, não sei o quê. Repetiu aquilo, aprendeu a repetir e aí botaram ele lá. Então, é se ajustar à religião, né? Se você está ajustado ali, né? O desenvolvimento do discipulado ocorre à medida que o novo convertido vai ficando mais parecido com os demais membros do corpo. Né? Por isso que eu usei o exemplo aí da cristã, por isso. Né? Na cristã, você entrou, por exemplo, se depois de um tempo que você se converteu lá, você já chega no templo, você é homem, você já escolhe o lugar dos homens, se é mulher, você já vai direto para o lugar da família, sem ninguém mandar. Né? Se você é mulher, você já compra um véu e já usa o véu no tempo, né? Tudo direitinho e tal. Aí as pessoas vão dizendo, Débora agora mudou de véu, olha assim, agora Débora é, né? Então, essa mudança vai ajustando, você tem que ficar igual. É a uniformidade. Todos os crentes têm que ser parecidos. E isso é um modelo de discipulado que influencia, que tem está muito em moda hoje ainda, né? Tem muitos lugares que você tem que aprender até o jeito de falar. Eu gosto sempre de citar um exemplo, eu não lembro o nome dele agora, um dos pastores aí do apóstolo aí do Valdomiro, né? Que segue o Valdomiro, que ele, toda vez que está pregando, ele arrasta a perna assim, ó. E eu descobri que ele não tem problema na perna. Quem tem problema na perna é o Valdomiro, né? Ele teve um acidente, ele tem um problema na perna, ele manca de uma perna. Mas o pastor, e não são um não, é vários pastores, que você observar uma pregação, você vai ver, né? Eles usam o mesmo estilo, né? E arrasta a perna ainda, que é para poder, né? Você ajustar mesmo, você está do jeito, né? As palavras, o jeito e tal. Então, veja, isso são modelos que foram criados e isso gera uma certa confusão. Mas discipulado, o que é discipulado? Isso não é o discipulado cristão. Né? O discipulado que nós vamos estudar aqui é o discipulado para nós nos tornarmos parecidos com Cristo. Esse é o objetivo. Né? Não importa a igreja, a denominação que você está servindo, você tem que ser parecido com Cristo. Tá? É isso que nós vamos. Então, o primeiro ponto é esse. E como é que se faz esse discipulado? Né? Então, veja só. Lucas 6,40. Um irmão leia para mim, por favor.
Eu pergunto a vocês, olhando para esse texto que está aí, as definições que nós vemos agora de discipulado, elas estão de acordo com esse texto? Aquele modelo de doutrina, de treinamento, né, de integração, está de acordo com o texto, com esse texto aí? O que vocês acham? Jesus disse que o discípulo, ele não pode ser maior do que o mestre, mas ele tem que ser... Então, lembrando aí do exemplo do Valdomiro aí, tá de acordo? O que você... Então, o primeiro problema que surge nesses modelos de discipulado é o quê? O texto diz que para um discípulo ser discípulo mesmo, ele não pode ser maior do que o mestre, mas ele tem que ser igual ao mestre, né? A questão aqui nesses modelos é o quê? É quem é o mestre, né? O mestre é quem? É uma pessoa? O mestre é o padrão da igreja? Quem é o mestre, né? Então, por isso que eu sempre falo, formar discípulo, todo mundo forma. A questão é que quando a Bíblia fala de discipulado, ela fala de um discipulado bem específico. Você tem que ser igual, quando Jesus disse, você tem que ser igual ao seu mestre, ele estava falando dele, ele é o mestre. Então, você tem que ser igual a ele, ele é o padrão, né? Então, se você vê, por exemplo, a doutrina é muito importante, os ensinamentos são importantes, mas não são o padrão. O padrão é o quê? É você pegar esse ensinamento e praticar ele, que aí você fica igual, igual ao mestre, né? Mas se você tiver estudo e conhecer tudo de doutrina, conhecer a Bíblia, né? Pode ser que uma pessoa que tenha menos conhecimento da Bíblia, não saiba nem ler direito, mas que vive aquilo que conhece, né? Ela verdadeiramente é discípulo, né? E o outro pode ter conhecimento de capa a capa e vive uma vida toda diferente daquilo ali. Então, o discipulado, o discípulo, ele pode ser igual ao mestre, deve ser igual ao mestre. Mas quem é o mestre? Né? São os ministérios que ele tem? Não. Né? Os outros crentes, a religião, tem que se adequar à religião, o linguajar, não sei o quê. Não, ele tem que ser igual a Jesus. Seu jeito de falar tem que ser parecido com o de Jesus, né? Seu jeito de sentir tem que ser parecido com o de Jesus, seu jeito de agir tem que ser parecido com Jesus. Então, ele tem que se ajustar ao mestre que é Jesus. Esse é o nosso objetivo como discipulado. Ficou claro isso aí? Né? Então, não é... Qual a diferença entre os modelos de discipulado e a declaração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 1? Vamos ver aí, qual é a diferença entre esses modelos aí e essa declaração de Paulo? 1 Coríntios 11, 1. Espera aí, 1 Coríntios 11, 1? Acho que está errado, Eduardo. Então tá certo. Aí tá certo. Sede meus imitadores. Aí as pessoas fazem um discipulado. Qual é a diferença entre esses modelos e essa declaração de Paulo? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Qual é a diferença aí? Fala, Débora, você está aí querendo falar. Exatamente, né? Ele tem o padrão dele. Então, ele é o discipulador, é ele que, né, é o padrão, mas ele não segue o padrão de Cristo. Aqui, nesse texto de 1 Coríntios, fica claro o que a gente entende em fazer discipulado. O que é fazer discipulado? É você reproduzir na sua vida a vida de quem? De Cristo. E o novo convertido que está chegando, ele vai aprendendo com você, naturalmente. E aí, quando ele aprende com você, ele não fica mais parecido com você só, ele fica parecido com Cristo. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores, me imitem. Isso é discipular, fazer discípulo, né? Mas como eu imito
a Cristo, né? É totalmente diferente. Por que esse modelo que o apóstolo Paulo apresenta aqui não é muito seguido? Porque todas as igrejas poderiam seguir esse modelo, porque é um modelo, né, bíblico, é o que Jesus ensinou. Por que cria esse modelo separado? Já parou para pensar nisso, né? Por causa do preço, né? E também por uma questão o quê? De vaidade, né? É muito importante para muitas pessoas dizer o seguinte: na minha igreja é desse jeito. Personalismo. Nós somos assim. Eu tenho tantos discípulos. E que se você seguir pelo modelo de Cristo, você nem aparece. Quem é glorificado é quem? É Cristo. A pessoa vai se transformando parecido com Cristo, ela passa a adorar mais a Cristo, ela passa a glorificar mais a Cristo, e você está ali, você só foi um instrumento para chegar lá. Aí o seu ego vai lá embaixo. Por quê? Porque você não tem, né? Quando Paulo diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Você olha para a vida de Paulo, né? Ele nunca você diz assim, Paulo, esse aqui eu discipulei, aquele ali é meu discípulo, a minha doutrina, não tinha isso. Era Cristo, 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 Cristo o tempo todo. Ficou entendido? Então, nós vamos seguir por essa linha. O que é fazer discípulo? Nós reproduzirmos, né, a vida de Cristo na nossa vida, e nós vamos aprender algumas maneiras de ajudar o novo convertido a seguir esse exemplo, né? Nós nunca vamos ensinar, por exemplo, que o discipulado envolve ensino, comportamento, sentimento, né? Então, nós vamos ver em alguns aspectos que nós vamos ensinar a pessoa, mas tudo aquilo que nós formos ensinar a ela, nós precisamos ensinar não com palavras, mas com o nosso comportamento, né? Por exemplo, você já tem tantos anos de igreja e tal, e aí você está acompanhando uma pessoa nova convertida, que tem 3 meses que se converteu, aí você está andando com ela, né? E aí, de repente, numa situação lá, aparece alguém lá, ou te ofende, ou faz alguma coisa, você tem que saber o que vai falar. Porque o que você vai falar, isso muitas vezes acontece. A pessoa está discipulando alguém, está acompanhando alguém novo convertido, né? E de repente, às vezes, até o novo convertido mesmo traz, olha, eu estava conversando com fulano e ele falou isso, isso e isso de você, né? A sua resposta não vai ser só para aquela pessoa, vai influenciar quem? Né? Se você der uma resposta de amor dentro dos padrões que Cristo faria, você faz um bem enorme para a vida daquela pessoa, né? Então, você vai mudando, o comportamento vai mudando à medida que a pessoa vai vendo isso em você. Bom, deu para entender, então, como é que nós vamos estudar discipulado? O que é discipular? Quando é que nós vamos ter um discípulo 100%? Quando ele for parecido com quem? Com Cristo. Veja que nós estamos usando o termo parecido. Não vai conseguir ser igual, só lá no céu, né? Nós vamos ter o mesmo padrão, mas é parecido. Ele tem que cada vez, um discípulo está crescendo à medida que ele vai ficando mais parecido com Cristo, e não como se ele está mais parecido com a igreja, se ele está mais parecido com, está envolvido em vários ministérios. Ele pode ter muitos ministérios, poucos ministérios, mas que ele seja parecido com Cristo. Na verdade, um discípulo mesmo só é avaliado como discípulo fora da igreja, né? Lá fora. Aqui dentro da igreja é fácil se ajustar, né? Mas é quando ele está vivendo lá fora, no meio das pessoas, né? A pessoa diz assim, igual nós vimos nesse padrão que está aqui. Se você se converteu, não se mistura com ímpio, você não pode sentar com um drogado. Mas um discípulo, ele é avaliado quando ele senta com um drogado que está lá e ama, não quer a droga, mas ama o drogado, conversa com ele, mostra a ele, né, uma mudança. Isso é discípulo, né? Agora, fazer isso aqui dentro, né? O discípulo é avaliado, por exemplo, em outro aspecto, né, que se refere a Cristo, quando ele é abordado na rua, por exemplo, por um mendigo pedindo uma ajuda. A resposta que ele dá ali é a resposta que vai mostrar se ele é discípulo ou não é discípulo, né? Então, é esse cuidado, é isso que nós vamos estar vendo aí depois. Então, por que Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Por que ele disse isso? Veja aí, Gálatas 2:20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20.
Então, por que Paulo podia dizer, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo? Paulo tinha consciência o quê? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o objetivo do discipulado. É você deixar Cristo viver em você. E aí é diferente. Por quê? Porque se você tem aquele discipulado das regras lá, não faça isso, não faça aquilo, não faça... Na verdade, o crente, o discipulado do crente é o quê? É quando ele vai negando-se a si mesmo e deixando que Cristo... Né? Como é que Cristo vive em nós? Através de quem? Do Espírito Santo. Quanto mais o Espírito Santo tem o controle da nossa vida, mais parecido com Cristo nós nos tornamos, né? E aí esse ponto aí explica por que hoje a igreja está passando por esse momento que está passando, né? Com tantas dificuldades, com tantos problemas. Por quê? Porque nós temos muitas personalidades na igreja, sendo que a personalidade principal da igreja é quem? É Cristo. E ela se manifesta quem? No Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, lá em João, né? Eu vou, mas eu volto. Volto na pessoa de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra para quê? Para representar Cristo aqui, né? Então, nosso viver, nosso jeito de viver... Então, a gente pensa assim, Paulo disse, Cristo vive em mim. Nossa, Paulo deve ter feito um esforço tremendo para Cristo viver nele, né? Paulo não podia pregar mentira, Paulo não podia, né, não podia cometer nenhum pecado. O que Paulo teve que fazer para Cristo viver nele? O que vocês acham? Foi diminuindo Paulo para que Cristo aparecesse. Como é que é isso na vida prática, né? Como é que a gente faz assim na prática mesmo? Por exemplo, no dia a dia. Como é que eu, né? Dizendo não. E dizer não para quem, né? Para nós mesmos, né? Você vê, surge alguma coisa e você pensa assim, vamos supor que você tem um temperamento sanguíneo, aquele temperamento mais, né? Aí você diz, surgiu, você diz, agora eu vou fazer. Aí você diz assim, não, mas Cristo vive em mim. Cristo vive. Se fosse Jesus, o que ele faria? Né? Deixa isso para lá, né? Sai de perto, respira 2 vezes e vai embora. Quando você vai fazendo isso, o que vai acontecendo? Você vai abrindo espaço na sua vida e o Espírito Santo vai tomando aquele espaço, né? Quando você age e não consulta ele, aí você continua na carne, né? Aí você continua longe do discipulado. O discipulado é quando você, conscientemente, porque só você pode fazer isso, né? Você vai rendendo, você diz, não vou ser. Eu até pensei em fazer, né? Se fosse, eu ia até, mas eu não vou fazer, né? Agora, vamos imaginar que você não tem esse temperamento sanguíneo, você seja aquela pessoa mais, né? Mais suave e tal. Mas essa pessoa tem um outro problema também, né? A hipocrisia. Ela é ofendida. E aí, meu irmão? Não, tá tudo bem. Tá tudo em paz. Pode ficar tranquilo. Mas no coração tá o quê? Vai pagar caro por isso. Se tiver oportunidade, né? Isso também precisa ser colocado nas mãos do Espírito Santo. Porque Cristo não guardava esse tipo de rancor, né? Você vê que Judas fez tudo o que fez com Cristo e as últimas palavras de Cristo para Judas foi o quê? Amigo, por que vieste? E Jesus não foi hipócrita ali. Ele chamou de amigo mesmo. Por que vieste? O Judas deve ter desmoronado ali, né? Porque veio dar aquele beijo para a traição e Jesus disse amigo. E não era um amigo só de palavra. Era mesmo, Jesus considerava ele. Ele nunca considerou Jesus como amigo, mas Jesus sempre considerou ele como amigo. Então, essas mudanças práticas é o que nós vamos estudar aqui nas nossas lições sobre discipulado. Como é que a gente, né, faz isso na prática? Porque fazendo isso, você influencia as outras pessoas e vai ter o seu viver modificado. E para terminar aí, Romanos 6:4.
Pode ler. Presta bem atenção nesse texto aí. Qual é a figura que Paulo usa aí? Ele diz o quê? Que no dia que nós nos convertemos e fomos batizados, o que aconteceu conosco naquele dia? O que foi sepultado no dia que você se converteu? A ideia aqui é que tudo aquilo que você viveu antes, aquilo está sepultado, né? Aí ele vai fazer uma comparação dizendo o seguinte: é como se naquele dia que você se converteu, um defunto descesse lá. Aí o que vai acontecer com esse defunto agora? Né? O que ele diz aí? Aí Paulo diz assim: da mesma maneira que Cristo era um defunto deitado lá e levantou e ressuscitou, ele está comparando isso o quê? Agora com o quê? Com a nossa novidade de vida. Veja que não é um ato contínuo, é assim como as pessoas dizem, muitas denominações, né? Mergulhei na água no batismo, na hora que subiu, já é novidade. Não, andemos nós em novidade de vida, ou seja, é uma caminhada que vai durar a vida inteira. Vocês entendem isso aí? Não é um mergulhar e saiu. Não. Aquele velho homem ficou lá no batismo. Mas o novo homem agora começa a aparecer. E veja que o poder não é da pessoa, não é a pessoa que diz assim: eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Quem faz é o mesmo poder que tirou o corpo de Cristo da morte. É esse poder que transforma a nossa vida e faz a gente mudar comportamento, mudar jeito de falar, mudar. Essa mudança vem por essa novidade de vida, vem pelo agir do mesmo poder que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo tirou Jesus de lá e trouxe a vida. O Espírito Santo pega a gente e transforma a cada dia. É um trabalho intenso, né? Você pensar quantos milhões de crentes existem no mundo. E o Espírito Santo vai todos os dias, preparando cada um deles para se tornar cada vez mais parecido com Cristo, para que esses discípulos cheguem ao momento de partir desse mundo preparado, né, e parecido com Cristo. Ficou entendido, então? É diferente o discipulado? O que vocês acham? Eu gostaria que vocês ficassem bem claros a questão que é o discipulado, né, para a gente não ter confusão aí pela frente, né, com relação a isso. A gente precisa saber claramente o que é o discipulado, né? É ser discípulo, é ser parecido com Cristo. A maneira de fazer isso é vivendo, né? Lembrando do texto que nós vimos, de Mateus 28, no início. Jesus disse assim: ide por todo mundo, né, pregar o evangelho e tal, fazei discípulos, e ele diz lá, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, um discípulo ele tem que aprender a guardar, ele não tem que decorar, ele não tem que, né, sair pulando, essa pessoa decore todos os textos bíblicos, que ela saiba todas as referências bíblicas, mas que ela viva aquilo que está ali. É isso que vai fazer a diferença, né? Então, por exemplo, quando nós estivermos estudando sobre o discipulado, você vê a questão do amor, né? O amor é paciente. Aí você imagina uma pessoa que antes de converter não era paciente. E agora ela começa a se esforçar para ser paciente, e ela vai aumentando paciência. Quando isso acontece, ela está ficando parecida com quem? Jesus era paciente e é paciente até hoje.
porque se não fosse paciente, né, já tinha acabado a história há muito tempo. Ele é paciente, né? E a gente vai estudar a partir desse ponto aí. E para nós terminarmos, não tem, mas vamos ver Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Bruno, achou aí? Pode ler para nós. Então veja só, né? Isso é até bom que se alguém pergunta para você assim, você crê na predestinação? Eu quando olho para Romanos 8, 29, eu digo, eu creio. Eu sou um predestinado, você recebeu Jesus, né? Você é um predestinado. Na predestinação, que jeito que Deus escolheu quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Mas Deus predestinou os seus filhos, que somos nós. Assim como a gente, quando tem um filho, você sonha para aquele filho, para aquela filha, alguma coisa, um futuro, que seja um médico, que seja isso, que seja bem sucedido, que tenha um bom casamento, que não sei o quê. Você sonha, você tem os seus projetos. Deus também tem um projeto. E qual é o projeto de Deus para a nossa vida como filhos dele? Destinou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que o seu filho, que é Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Eu conheci um pregador que ele até dizia isso, ele afirmava isso, né? O Dr. Russell Shedd, ele dizia o seguinte, que Deus ama tanto, mas tanto o seu filho, a Jesus, que ele não se contentou de ter um só. Ele resolveu fazer milhares, né, como diz lá em Apocalipse, porque milhares é igual. Então, na eternidade, no futuro, a igreja for arrebatada, quando nós estivermos no novo céu, na nova terra, a grande alegria de Deus, o prazer que Deus tem em olhar para nós, é o mesmo prazer que ele tem em olhar para quem? Para Jesus. Né? É por isso que a Bíblia diz que nós vamos ser inseridos no contexto da Trindade. Por quê? Porque nós somos imagem conforme. A palavra conforme aqui é o quê? Para que eles entrem na forma de Cristo Jesus. Né? Aí você diz, mas isso é um projeto muito ousado, né? Como é que pode? Já pensou, Michel? Você, imagem de Cristo? É ousado, né? Pastor Davi, imagem de Cristo. É ousado esse projeto de Deus? É. Só nós não podemos esquecer que o projeto é de quem? É de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então, ele pode pegar Maitê e fazer da Maitê uma imagem de Cristo. Né? Deus está fazendo o Wilson uma imagem de Cristo. O Wilson está sendo transformado na imagem de Cristo. Esse é o projeto de Deus, né? Conforme a imagem do seu filho. Então, enquanto não chegamos lá e essa imagem não seja alcançada, Deus já nos prepara aqui, né? Só estendendo um pouco essa comparação aí, quando você tem um sonho que o seu filho, por exemplo, ou sua filha, seja um médico ou uma médica, vamos supor que a criança tem aí, Helena tem quantos anos? 2 anos. 2 anos, Helena. A Débora sonha que ela seja uma médica lá na frente, ou alguém assim. A Débora vai sonhar e vai ficar sonhando que ela vai ser uma médica? Não. A Débora começa a agir. Agora, como é que você faz isso? À medida que ela for crescendo, você vai fazendo o quê? Não deixa ela fora da escola. Quando ela estiver na escola, você vai, né? Você vai ensinando ela a ser disciplinada, a estudar, e você vai incentivando, ela vai passar por um momento que ela vai chegar lá e vai dizer, mas eu não quero, que é muito ruim estudar, não gosto de matemática, eu não gosto disso, não gosto daquilo. A Débora vai dizer, então tá bom, isso não é mais matemática, é assim que vai acontecer? Não. Ela vai fazer o quê? Não, meu filho, você precisa e tal. Por que ela faz? Por que nós fazemos isso com os nossos filhos? Porque nós olhamos lá na frente. Aí fica uma lição para nós aqui, né? O nosso processo de discipulado
discipulado aqui é exatamente a mesma coisa. Nós temos que ser a imagem de Cristo. Aí, para ser a imagem de Cristo, nós temos que ser imagem em todos os sentidos, né? Aí Deus permite, né? Tem época que Deus permite que apareça aquela pessoa que é o teste mesmo, né? Que te provoca, que te... Né? E aí você diz assim, Deus, por que o Senhor não tinha essa pessoa aqui? É a criança dizendo, eu não gosto de matemática, tem coisa que a gente não gosta. Eu não suporto essa pessoa. Aí Deus pega aquela pessoa que você não suporta e bota para trabalhar com você. Por que Deus faz isso? Porque é ruim? Está nos preparando para ser a imagem de Cristo. Aí você tem que conviver com aquilo ali. As dificuldades, né? Por que Deus permite que muitas vezes venham sobre as nossas vidas dificuldade financeira, enfermidade? Por que essas coisas aparecem na nossa vida? Por quê? Porque é através dessas coisas, muitas vezes, nós vamos sendo abençoados por Deus e nós começamos a crescer individualmente, né? Aí vem um negócio desse, você... Deus! Ah, tá bom. Então, por que isso?